que fez você lembrar essa música agora? O quê? Missão Impossível. E o tema de hoje é Missão Possível. Você assistiu 6 filmes dessa série? Passou tanto tempo que até o Tom Cruise está mais gordinho agora. No último filme ele até quebrou o pé, depois que ele saltou de uma altura, um prédio, ele foi lá e quebrou o pé. Está ficando meio barrigudinho já. Mas essa série foi emocionante, quem pôde assistir os filmes. E quando a gente pensa sobre isso, uma missão impossível, talvez eles queriam chamar a nossa atenção, mas na verdade tudo que ele fez ali foi possível, porque ele conseguiu fazer, não é? E eu queria falar um pouco hoje sobre isso, sobre a palavra, sobre o tema missão. E todos nós aqui hoje temos ouvido falar um pouco sobre isso. Está meio na moda essa coisa de missão, não é? De você ouvir. Hoje nós tivemos a missão de eleger o futuro governador e o futuro presidente do Brasil. E eu queria orar com vocês agora sobre isso. Vamos orar juntos. Pai, nós agradecemos o Senhor por estar aqui, Deus, e porque também o Senhor nos deu uma missão para defender. E hoje, Deus, sei que todos nós aqui, ou a grande maioria, foi para as urnas com a intenção de escolher um novo governador de São Paulo, um novo presidente da República. Eu sei que há opiniões diversas sobre tal candidato ou outro candidato, mas nós sabemos, Deus, que na verdade ninguém sobe ao poder se não for o Senhor, Deus, que permitir. Que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor, que seja lá quem for, Pai, ser o governador de São Paulo, ou ser o presidente da República, que o Senhor possa usá-lo, Pai, para poder promover justiça, promover um país melhor, um país mais justo, mais equilibrado, atendendo às necessidades dessa população tão gigantesca. Essa é a minha oração, Deus, que o Senhor use. Nós sabemos que o Senhor já usou vários governantes na história para até mesmo conduzir o povo do Senhor. E seja lá quem for, que o Senhor, Pai, abençoe e nos dê dias melhores. Por favor, oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, pensando aí nessa coisa da missão, quando você vai numa empresa mais organizada, uma empresa com uma estrutura melhor, geralmente você na recepção, você encontra um quadro onde eles especificam de uma forma resumida a visão que eles têm, ou seja, aonde eles querem chegar, qual é o objetivo daquela empresa, qual é a missão dela, ou seja, as tarefas que eles vão executar no meio do caminho para chegar nessa visão. E também, eles colocam também os valores, ou seja, quais são os princípios que eles vão respeitar para que eles cheguem à visão e eles executem a missão. Sem dúvida, missão, quando a gente pensa em missão, não é uma missa grande. Mas sim, um conjunto de tarefas importantes que alguém, ou uma empresa, ou uma associação vai executar no caminho de um alvo, no caminho de um objetivo. É o que você faz. É o que faz você acordar de manhã, animado para fazer as coisas. E agora eu sei que muitos que estudam ou que têm procurado eventos para motivadores, sempre você ouve essa pergunta: qual é a sua missão? Você já encontrou a sua missão? Sabe, eu trouxe um exemplo aqui da Gerdau. O Mariano trabalhou na Gerdau, né, Mariano? Trabalhou na Gerdau, né? A Gerdau é uma empresa de aço, muito conhecida no Brasil. E a missão, olha só a missão da Gerdau: gerar valor para nossos clientes, acionistas, equipes e a sociedade, atuando na indústria do aço de forma sustentável.
Qual que é a visão da Gerdau? Olha só, a visão: ser global e referência nos negócios em que atua. Você vê a diferença? Primeiro a visão: queremos ser globais, queremos ser referência no ramo do aço. E qual é a missão? Gerar valor para os nossos clientes e acionistas, atuar na indústria do aço de forma sustentável. Então toda empresa organizada, as empresas mais organizadas têm isso em mente. E talvez você está, Marcelo, por que você está falando isso agora? Você virou empresário? Não, não virei empresário. Mas é que também nós, como cristãos, também temos uma visão onde nós queremos chegar e também temos missão e valores. Sabe, nossa visão, ou seja, onde nós queremos chegar. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se você não tem uma Bíblia aí, acompanha com a pessoa do seu lado. Se você está olhando a Bíblia no celular, desliga aí as redes móveis para você não receber mensagem, certo? Agora é hora de você concentrar na palavra de Deus. Estamos aqui com dois objetivos muito claros hoje: louvar a Deus. Louvar a Deus, você louva cantando, louva a Deus também ouvindo a palavra dele, orando. E também nós estamos aqui depois para estar com os irmãos, no convívio e nos animar uns aos outros. Então nesse momento desliga o teu celular aí, tira aí, coloca no modo avião e se concentra agora para você, para que a palavra de Deus fale ao seu coração hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Amém? Isso deve ser um motivo de grande alegria para nós. Você pensar que você vai ressuscitar um dia. Para você ressuscitar, você tem que morrer primeiro, né? Você vai morrer também. Hoje de manhã, nós lá do Leste fomos no velório do pai do Júlio, que faleceu. E sempre num velório é muito triste estar lá, você vê aquela pessoa ali já não reage mais, as pessoas ao redor chorando. E todos nós, e o que mais se fala num velório é: um dia nós também estaremos aqui. Isso é a maior certeza que nós podemos ter na vida, que um dia nós vamos morrer. Mas essa escritura mostra para nós a visão, ou seja, qual é a razão do que nós fazemos, qual é a razão por que nós somos cristãos, por que nós estamos aqui no culto hoje, por que nós oramos a Deus, por que nós temos nossa fé. A razão principal é que nós vamos ressuscitar com Deus, assim como Cristo ressuscitou. Vamos ressuscitar um dia e estaremos com Deus. Amém? E não importa o que você esteja passando hoje, qual é o seu problema, a sua dificuldade, pensar que um dia você vai ressuscitar e vai estar com Deus. E o que fala em Apocalipse 21 e 22, falando que não vai ter mais dor, tudo já passou, vamos estar com Deus, é a maior alegria que um cristão pode ter nessa vida, pensando no que vai chegar lá adiante. A Bíblia está repleta de escrituras, nos lembrando do alvo, onde nós vamos chegar. Estar com Deus na eternidade. Obrigado. Garrafinha bonita da minha esposa, hein? Você deseja isso? Você tem pensado nisso? Sabe, eu convido você, essa semana, a você ler o capítulo 15 de 1 Coríntios. Lá fala sobre a nossa ressurreição. Paulo dá ali ideias claras de como será a nossa ressurreição. Nosso alvo final, ressuscitar e viver eternamente com Deus. Mas talvez você possa pensar, mas enquanto isso não chega? Talvez você está hoje aqui, você tem 20 e poucos anos, está estudando a Bíblia e você está entendendo que você precisa ser convertido para
que Deus derrame sobre ele a graça e você seja salvo. E muitos aqui já passaram por esse processo. Mas você sabe, puxa, eu tenho 25 anos, 26, 28, 30, tenho uma vida pela frente ainda. Eu vou ter que caminhar nesse deserto até chegar esse dia, desse alvo. O que eu devo fazer até lá? O que eu devo fazer? A resposta é: devemos viver a missão. Com gratidão, como gratidão de ter recebido essa visão maravilhosa que é um dia estaremos com Deus. Então, em resposta a isso, com alegria, eu vou viver a missão. Que é o que nós fazemos ao caminho do alvo. Lembra quando eu apresentei aqui a visão da empresa? O princípio é o mesmo, é o que nós vamos, é as medidas que nós vamos tomar, são as etapas que nós vamos galgar até chegar em receber de Deus, pela graça dele, a salvação. Geralmente nas empresas, a missão ela é expressa numa frase, numa linha, resumindo ali as tarefas, ou a linha de conduta que aquela empresa vai tomar na direção do alvo. E Jesus também fez isso. Olha como é interessante, como Jesus sabia de tudo, né? Jesus também fez isso. Ele definiu a nossa missão num trecho de uma linha. Vamos ler aqui em Mateus 22, 34 a 40. Onde Jesus chega agora nesse contexto. Se você olhar o capítulo 22 de Mateus, Jesus estava tendo ali uma discussão com os saduceus, que eram exatamente as pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, basicamente, os saduceus estavam falando contra o objetivo final, ou seja, onde nós vamos chegar um dia. E Jesus estava ali falando com eles, e aí chega um fariseu depois, e questiona Jesus aqui, e Jesus aproveita a oportunidade para deixar claro a missão. E olha só, no versículo 34 de Mateus 22. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, se nós fôssemos resumir a missão em uma frase, qual seria? Ame a Deus e ame o próximo. Então, o que nós devemos fazer na caminhada até chegarmos na visão, no alvo final? Nós devemos amar a Deus e amar o próximo. Simples assim. Jesus coloca a missão aqui praticamente num trecho curto. Amar a Deus. Talvez esse fariseu estava esperando agora Jesus falar um monte de regras, um monte de mandamentos aqui, e ele vai simplesmente, de uma forma bem facilitadora, ele vai falar: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo. Impressionante como Jesus simplificou as coisas. Como Jesus estava pregando aqui que cristianismo é uma coisa simples. É que nós gostamos de complicar. O ser humano tem um prazer em complicar as coisas. Sabe, e aí também, nós vemos na Bíblia depois, Jesus falando dessa missão com outras palavras, mas deixando muito claro para nós a missão dele, a missão que ele deixou para nós, com outras palavras. Sabe aonde está isso? Em Mateus 28. Vamos lá comigo de novo, em Mateus 28, versículo 18. Você vai ver que a missão está aqui, embutida nessas frases. Ele fala aqui, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra.
Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Talvez você me pergunte, onde é que está o amor a Deus aqui? Em obedecer a tudo que Ele tem mandado, que a Bíblia fala, que amar a Deus é obedecer seus mandamentos. Então aqui está embutida também a missão. Jesus estava ali, ascendendo aos céus, justamente fazendo as pessoas olharem, olha, eu estou subindo aos céus, e vocês vão subir comigo. Vai chegar o seu tempo também, de você estar comigo lá, e Ele solta a missão novamente. O que devemos fazer, enquanto esse dia não chega? Então vamos falar um pouco sobre essa missão, amar a Deus, sobre todas as coisas. Sabe, normalmente amar a Deus é o que você faz, normalmente você está sozinho. Você está lá de manhã orando a Deus. A maior parte do tempo que você pratica isso, você está sozinho. Estamos também na igreja aqui amando a Deus, mas normalmente você passa muito tempo sozinho fazendo isso. Você vai lá, você ora de manhã no seu tempo com Deus. Você lê a sua Bíblia com o desejo de querer aprender sobre Deus. Tanto é que se tiver alguém fazendo barulho, você vai para o seu quarto, fecha a porta, tenta ter um ambiente mais tranquilo para você poder se concentrar e aprender coisas de Deus. Você pode colocar uma música, um louvor para você ouvir, e aí você se concentrar, para você imaginar Deus, e você poder falar com Deus, e depois você poder ouvir Deus através das Escrituras. Então, a maioria das coisas que você faz, nesse sentido de amar a Deus, normalmente você faz em casa. E se Deus tivesse parado aqui, falado assim, qual é o maior mandamento? É amar a Deus. Se Ele tivesse só parado aqui, seria beleza. Você podia ficar na sua casa, baixar umas pregações da internet, pegar o Spotify, agora é Spotify, né? Baixar uns louvores ali, ficar ouvindo, colocar o fone de ouvido lá, louvar a Deus. Podia curtir a vida com Deus. Estaria ok, mas Deus foi inventar esse negócio de amar o próximo. Aí a coisa complica. Aí a coisa pega, aí o calo dói. Sabe, alguns acham que amar o próximo é fazer umas caridades, de vez em quando, ir até as comunidades carentes, que é super importante fazer isso. Vários irmãos aqui, várias igrejas em casa fazem isso. Mas sabe, o nosso mundo, muitas vezes as pessoas acham que é só ir, fazer isso, e aí voltar para casa e continuar a vidinha, e eu estou ajudando o próximo. Isso, de certa forma, é até fácil de fazer. Porque você vai lá, você ajuda. Mesmo assim é difícil, as pessoas às vezes não querem fazer por egoísmo, né? Mas depois você volta para casa e beleza. Talvez você vai ver aquelas pessoas de novo mês que vem de novo. E, de certa forma, não menosprezando fazer isso, que é muito importante, mas é mais fácil. Agora, o desafiante é você conviver todo dia com todo tipo de pessoa, gente legal e gente que não é tão legal. Gente que é humilde, gente que é mais orgulhosa. E agora não adianta você ficar cutucando a esposa, tá bom? Nem o marido. Mas é verdade. É mais difícil você andar no convívio de pessoas que você vai ver amanhã de novo, que você vai ver na semana, que domingo que vem você vai estar aqui de novo e vai ver essas pessoas e vai se relacionar com elas. E alguns aqui, nós estamos andando juntos há mais de 20 anos. Alguns há mais de 30 anos. Aí é desafiante. Porque você já viu o melhor dessa pessoa e já viu o pior dela também. E aí você tem que encarar e falar, eu tenho que amar esse meu irmão. Eu tenho que amar essa minha irmã. Cheia de manias, cheia de coisas, e eu tenho que amar. Sabe, isso chama-se igreja. Sabe onde a gente pratica mais essa coisa de amar o próximo?
em vários lugares, mas um lugar onde você pratica muito é na igreja. Não é? Na igreja em casa também. Às vezes aquele irmão teve uma conversa com você que não foi boa, aquele irmão, aquela irmã não te tratou bem, pisou no seu calo, e aí, semana que vem tem igreja em casa, e eu vou ver aquela irmã lá, e eu vou ter que conversar com ela, e talvez ela vai estar orgulhosa, ou eu vou estar orgulhoso, e eu vou ter que pedir perdão, e eu vou ter que reconectar de novo. É aí que entra o amar o próximo, profundamente. Olha só em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Não é só no Novo Testamento que a missão está estampada. No Velho Testamento também. Olha só em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Diz assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Olha aqui a missão estampada aqui: amar a Deus e amar o próximo. Dito 400 anos antes de Jesus nascer. Sabe, irmãos, na vida nós temos vários objetivos e várias metas a alcançar. Sabe, há uma galera aqui que está almejando a graduação, como a Karina estava aqui falando da graduação dela, que ela está se formando. Eu sei que há vários aqui sonhando, um sonhando em estar na faculdade, né? Tem uma galera jovenzinha aqui, estudando já, sonhando, quando eu entrar na faculdade. Outros estão sonhando, quando eu sair da faculdade. Então, alguns aqui estão correndo atrás da graduação na faculdade. Outros já estão trabalhando, já estão querendo ter a sua carreira. Alguns estão sonhando em casar. Só esse mês eu recebi 2 convites para fazer o casamento de jovens que estão namorando e que vão casar o ano que vem. Outros estão querendo, já estão casados, estão pensando em ter filhos. Aí outros já têm filhos, estão pensando em fazer uma viagem, porque os filhos foram embora, e aí está só ele e a mulher, e agora o que nós vamos fazer da vida? Vamos fazer alguma coisa, né? E você que tem filho, se prepara, porque um dia eles vão embora, viu? E tomara que vá mesmo, vá bem, vá feliz, né? Porque parece que a gente criou eles também. Gosto dos meus filhos, eu gosto muito dos meus filhos, mas a gente cria filho para eles voarem, né? Ou seja, eu vejo algumas mães que o filho está com 30 anos. Meu bebezinho, fica aqui, não vai embora não. Deixa o menino ir. Deixa ele viver a vida dele. E outras conquistas materiais também são objetivos da vida. Mas sabe, diante de todas essas coisas que nós estamos correndo atrás na vida, Jesus nos chamou lá atrás, a maioria dos que estão aqui, e se você está aqui hoje, é porque Jesus também está te chamando para um propósito. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus, lembra? E as escrituras que mais bateram na sua mente foi Mateus 6,33, que é: coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, que Ele vai acrescentar todas as outras coisas. Também você ouviu muito falar sobre Lucas 9,23, lembra dessa escritura? Para você negar a si mesmo. Lucas 14,26, colocar a Deus acima de todas as coisas, seguir Jesus acima de todas as coisas. E quando aconteceu a sua conversão, que é justamente quando você se depara diante de Deus, e você entende a sua situação, que você precisa mudar e dali para frente, querer seguir essa missão, olhar para esse alvo que é a ressurreição e estar com Jesus. Você entende que vai ressuscitar um dia, que Deus está dando para você a salvação como a graça dEle. Aí você entra nessa missão e você começa a sua vida. Lembra? É muito bom a gente lembrar dos primeiros passos da nossa vida cristã. Sempre você tem que fazer esse exercício, parar e lembrar. Quando eu lembro dos primeiros dias, primeiros meses, primeiro ano, eu me encho de alegria do que Deus, como Deus fez para me salvar, para me chamar.
Só que no meio do caminho, aí o sujeitinho arruma uma namorada. Ou um namorado. A irmã arruma um namorado. E nada errado em arrumar namorado. Tomara que todos os solteiros aqui arrumem namorados. Namoradas, né? E aí, arruma namorada, e ao invés de continuar com a visão principal, que é, eu quero estar com Deus, um dia eu vou ressuscitar, Jesus me salvou, e agora eu tenho uma missão. Aí parece que a visão fica embaçada. E o que fica claro é o namorado. A foto do namorado, ou da namorada. Não é mais o céu, agora é o namoro. Ah, eu quero tanto. E sabe o que acontece? Quando a visão fica deturpada, a missão também fica deturpada. Porque a missão agora não é mais fazer as coisas da vida cristã. Agora eu preciso estar com ela. Eu preciso estar com ele. Ah, ela não me ligou. Ela não me ligou. Vamos estar junto hoje. Vamos estar junto amanhã. Me pega na minha mão. Aí não pegou na mão. Ah, vamos brigar porque você não pegou na minha mão. E aí começa um salseiro danado. Aí depois não sabe por que cai em pecado, porque briga, porque Deus não está abençoando, porque a visão já está embaçada e a missão já é outra. A missão agora é casar. E nada errado, eu não estou aqui falando que é errado você sonhar em casar. Todo mundo, eu desejo que Deus abençoe, arrume, ajude você a arrumar um parceiro, uma parceira, que você vai viver feliz. Mas a gente não pode trocar a visão e nem a missão. Essas coisas, a Bíblia fala para nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, que Ele vai acrescentar todas as outras coisas. Isso pode acontecer não só com esse exemplo que eu dei, mas até mesmo com o filho. Você deseja ter um filho, de repente vem o filho, e aí o mundo acaba, só existe o filho agora. É filho para cá, é filho para lá, e é uma proteção exagerada, não se pode mais ir em lugar nenhum, em compromisso nenhum, porque agora eu tenho filho, eu não posso pôr meu filho as coisas, e é uma proteção exagerada, e a visão fica deturpada, porque agora a visão é o meu filho, e a missão é cuidar do meu filho. Isso pode acontecer com a sua carreira, isso pode acontecer com a sua vida acadêmica, até mesmo com o desejo de se aposentar. Estou falando de mim não, tá? Mas alguns aqui estão pensando na aposentadoria. Quando tinha 30 anos, vamos salvar o mundo, vamos evangelizar. Agora está com 50, 60 anos. Acho que uma casa na praia ia ser muito bom agora, viu? Passar meus dias na praia, curtindo a vida, acho que ia ser muito legal. E aí a visão é a praia. Nada contra a praia também, é muito bom ir para a praia. Mas ela não pode virar o nosso único objetivo de vida. E a gente perder a visão, a missão de amar a Deus e amar o próximo. Irmãos, infelizmente, alguns aqui perderam a missão. Perderam a visão também. Talvez você nem sabe muito por que está aqui. Quando eu falo sobre desligar o celular, para você não ficar recebendo mensagem, puxa, meu irmão, você vem aqui uma vez por semana, esperando que Deus use alguém para falar algo, para você louvar, você fica no WhatsApp, na hora da pregação, na hora de louvar a Deus, o que você está fazendo aqui? Você está com o coração para amar seus irmãos aqui e se relacionar com eles? Porque estamos vindo aqui com dois objetivos hoje: amar a Deus e amar os irmãos também. Acabar o convívio, querer saber como é que nós estamos, os irmãos estão. Olha, a Bíblia fala em Hebreus 12, versículo 2. Anota aí para você ler depois. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele que a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores,
assim vocês não desanimem, nem desistam. Sabe, o autor de Hebreus está falando para a gente não deixar de olhar para Jesus. O nosso alvo é olhar para Jesus. Se nosso alvo é olhar para Jesus, nós vamos estar na missão. Você vai apreciar, você vai fazer todas as outras coisas que você tem que fazer, e você vai apreciar estar na missão. Você vai apreciar estar estudando a Bíblia com a pessoa. Você vai apreciar ajudar um irmão que está precisando. Amar seus pais em casa, seus amigos. Sabe, é interessante ver quando a gente perde a visão, a gente acaba perdendo também o caminho. Sabe quem fez isso? A própria igreja na história. Você vai estudando a história da igreja no decorrer dos séculos. Estou falando da nossa igreja, simplesmente. Da igreja. Desde lá do primeiro século, quando os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, eles começaram a evangelizar, foi assim algo avassalador. O cristianismo do primeiro século foi algo avassalador. Não havia uma estrutura como essa. Os irmãos se encontravam de uma forma muito natural. Não tinha essas coisas todas formais. Eles salvaram tantas pessoas, se tornaram cristãos, que chegou um momento, lá por volta do final do primeiro século, que os templos pagãos já não tinha, as pessoas não estavam indo mais. E todo o comércio em volta dos templos pagãos estavam falindo. Porque os cristãos, as pessoas estavam se tornando cristãos. E eles estavam, e a população estava olhando em volta e falando assim: esses cristãos não é gente boa não, porque está acabando com nossos empregos. Começaram a perseguir os cristãos, falando que os cristãos, tinha nas reuniões dos cristãos, tinha canibalismo. Porque se falava de tomar o corpo e o sangue de Jesus. E por aí ia. Falava que tinha a festa do amor, existia, eles faziam os encontros algumas vezes à noite, e eles faziam, chamavam de festa do amor, que é, depois do convívio, estar junto, comer junto. Aí as pessoas falando mal dos cristãos falavam assim: essa festa do amor tem orgia lá. E aí a população que não era convertida começou a perseguir muitos cristãos. Chegou ao ponto, no ano 70, que Nero, que foi um dos grandes perseguidores, nas corridas que eles tinham, nos esportes que eles faziam de corridas, ele colocou os cristãos como postes iluminados, pegando fogo, para intimidar a população. Colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e por aí vai. E não foi só nesse período. No ano 100, mais ou menos no ano 120, um dos bispos da igreja, um dos líderes da igreja, chamado Inácio de Antioquia, já era um senhor já de idade, ele foi para o martírio, e diante de uma arena cheia de pessoas, pediram para que ele negasse a fé. Ele não negou a fé, e os leões saíram e comeram ele. Isso acontecia muito frequentemente. Um outro homem conhecido na história, porque a gente sabe que nós temos a Bíblia, mas também haviam várias pessoas que escreviam livros históricos, que nos ajudaram com a história, para a gente saber o que aconteceu. A Bíblia é o livro inspirado por Deus, que nós usamos hoje. Mas existiam muitos livros também, que os cristãos escreviam, relatando a história, que nos ajudou a resgatar essas coisas também. No ano 155 a.C., um homem chamado Policarpo, bispo de Esmirna, com 90 anos, ele foi colocado diante dessa arena cheia de pessoas, e o imperador pediu para que ele negasse Jesus, para que ele adorasse os deuses, e o chamou de ateu, porque como a Roma, eles tinham várias divindades, e se as pessoas não adorassem essas divindades, eram considerados ateus. E os cristãos eram chamados de ateus porque não adoravam esses deuses, só adoravam um Deus, que é o Deus eterno. E aí pediu para que ele negasse e falasse, chamasse os cristãos de ateus. E ele apontou para todo mundo na plateia e falou que aqui estão os ateus. O imperador deu mais uma chance para ele negar, e ele falou assim: como eu posso negar a Deus, ao meu Senhor e Salvador, que eu sirvo há 80 anos e nunca me fez mal? Eu não vou negar.
E aí os leões vieram e devoraram ele também. E eu poderia contar aqui diversas histórias. Eu estava assistindo um filme essa semana sobre a história do cristianismo e é de chorar as histórias dos cristãos que ficaram firmes diante da morte. Policarpo e outros homens também, uns foram devorados por leões, outros foram queimados vivos, porque não desistiram da visão e defenderam a missão. E a pergunta para nós hoje, irmãos, e nós? Estamos mantendo nossa visão, firmes na missão, ou estamos cedendo às perseguições modernas que temos aqui? Hoje não tem um leão para te comer. Ninguém está botando fogo ainda, pelo menos aqui no Brasil ou na América. Se bem que no Oriente Médio sempre tem casos assim. Mas nós temos algumas perseguições modernas ao nosso redor. Sabe o que aconteceu? No século IV, um imperador chamado Constantino supostamente se converteu, porque é bem polêmico isso também. E aí os cristãos, de perseguidos, depois com a história vai se desenrolando adiante, passam a ser perseguidores, porque ele institucionaliza a igreja, e aí com o tempo acaba virando contra a lei não ser cristão. E os que adoravam outros deuses acabavam sendo perseguidos. E você vê a história a partir desse ponto, até o século XVI, onde aconteceu a reforma, a igreja fez isso. Desviou dos trilhos. Porque entrou poder, entrou dinheiro, e a visão ficou embaçada. E, consequentemente, a missão também. Aí aparece um homem chamado Martinho Lutero, e outros que já existiam naquela mesma época, lutando pelas reformas, e dá todo o movimento de reforma, chamando de novo a colocar a igreja nos trilhos. E eles fazem isso, e a gente começa a ver na história, até os dias de hoje, vários movimentos. A igreja começa a sair fora, aí vem alguém e chama. Isso é na história da nossa vida. Que em diversas fases da nossa vida, nós estamos, algumas vezes, saindo do trilho. E Deus coloca sempre alguém para nos colocar no trilho de novo. Por isso que é tão importante essa coisa dos relacionamentos, irmãos, das parcerias de discipulado que nós temos. Alguém que vai nos tirar quando a gente está saindo do caminho. Volta aqui, meu irmão. O trilho é por aqui, ó. Vamos junto. Onde você está hoje? Você está no trilho ou você está desviando? A própria igreja fez isso no decorrer dos séculos. Mas Deus, na misericórdia dele, trouxe de volta. E tem trazido. A igreja sai, e Deus vai lá e chama alguém para restaurar o cristianismo. Em João 13, versículo 35, para terminar, Jesus também diz, se nós queremos sempre andar nesse caminho, nós queremos manter nossa visão e não perder a missão, a coisa principal que nós devemos colocar em nossas mentes, é o que fala em João 13, versículo 35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Qual é a marca registrada, irmãos? Não tem outro jeito, é amor. Não tem outro jeito, você pode inventar um jeito mirabuloso. Eu tive o privilégio, eu e a Rosângela, nós estivemos na conferência lá no Panamá, onde todas as igrejas do nosso movimento estavam lá, os líderes estavam reunidos, e isso acontece de 2 em 2 anos, e é muito importante ter alguém do Brasil sempre representando para mostrar o nosso desejo de estarmos unidos com toda a igreja, no nosso movimento mundial. E eu fiquei muito encorajado, porque eu vi um clima realmente de amor, de união, a igreja procurando ter uma organização, se organizar de alguma forma para manter a nossa união, sem colocar burocracias no meio do caminho. E eu tive o privilégio de ir lá, sempre nessas conferências, o melhor de tudo é o convívio, porque você tem a oportunidade de estar com pessoas de todo lugar do mundo. Até eu, com o meu inglês capenga, consegui falar com eles.
E eu tive lá e tinha as igrejas do nosso movimento da Ásia, das Filipinas, aquela região ali, são as que mais estão crescendo ultimamente, nosso movimento. E eu cheguei um dia junto com outro irmão que eu fiz, eu já tenho um relacionamento lá no México, ele falando espanhol, eu falando portunhol. A gente entrou numa reunião, estavam lá os irmãos estava o irmão lá de Singapura, outro do Japão, das igrejas que estavam, várias igrejas ali representadas, especialmente essas igrejas que tinham tido bastante crescimento, bastante vitórias em várias áreas. E nós chegamos lá, cara de pau, e pedimos para ter um tempo com eles, e eles abriram, vamos estar juntos então. E eu fiz a pergunta para eles: o que vocês têm feito para que a igreja de vocês crescesse tanto nos últimos tempos? Sabe o que ele me respondeu? Eu esperando aqui um plano mirabuloso, eu vou anotar aqui para pôr em prática e tal. Ele falou o seguinte: nós temos trabalhado para que as igrejas em casa sejam um lugar de amor, onde as pessoas que estão lá não querem sair, e as pessoas que chegam lá querem ficar. Eu já vi isso em algum lugar. Não dá para reinventar a roda. O segredo é, vamos trabalhar, irmãos, para que nossas igrejas em casa sejam um lugar de amor, onde os irmãos cheguem lá e tenham o prazer de estar lá. E você é responsável de fazer isso. Não é só os líderes, você é responsável de colocar esse ambiente de amor, de relacionamento, de amizade, de envolvimento. Onde as pessoas vão chegar de fora e vão falar: puxa, tem algo diferente aqui. Eu quero ficar aqui também, eu quero conhecer. É o amor. Não é a eloquência, não é o tempo mirabuloso que você planejou. É o amor. Amor é uma dívida que todos nós devemos ter. Mas você não pode cobrar. Aquele que fica assim: você tem que me amar. Você tem que me amar. Quando alguém começa a falar assim, o que você faz? Você se afasta. Amor tem que ser algo espontâneo. Se você chega lá para dar, você vai receber. Às vezes você chega lá e fala assim: me dá amor aí, me dá amor. Chega lá para dar. Você vai ver que você vai receber. E esse ambiente vai ser muito, muito presente. Por isso eu queria terminar, irmãos, chamando cada um de nós aqui. Se você a sua visão está embaçada, essa semana, faz alguma coisa, pede ajuda, restaura a visão. Onde você quer chegar na sua vida? Sua visão espiritual, o caminho até o céu. Passa um limpa-vidro aí, para você enxergar. Você saiu da missão, pede ajuda para voltar para a missão. Porque aí você vai praticar esse logo que Jesus falou tantas vezes, que é amar Deus e amar o próximo. Não tem como fugir disso. E você vai ver que a alegria vai estar no seu coração. Você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. Você vai estar feliz. E Deus vai cumprir as promessas dele. E aquele que coloca o reino em primeiro lugar, Deus vai abençoar. Deus vai acrescentar todas as outras coisas. Se você amar, alguém vai te amar também. E com certeza, você vai inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque, sem dúvida, Jesus clarificou tanto, foi tão claro, foi tão simples ao mostrar para nós, Deus, a visão. A visão é nós levantarmos nossos braços para os céus, agradecer pela graça de Deus, que um dia nos chamou e está chamando também as pessoas que estão aqui hoje conhecendo, para enxergar as Escrituras, nos arrepender dos nossos pecados, nos quebrantar diante do Senhor. E o Senhor nos deu a salvação, Pai, sem merecermos. E um dia vamos estar com o Senhor nos céus. Um dia vamos morrer, isso é certo, mas temos a esperança de salvação. E no meio do caminho, Pai, até chegarmos lá, a nossa missão, essa missão que o Senhor nos deu tão claramente, Deus, que é amar o Senhor, que nós cresçamos nosso amor ao Senhor, nossos tempos com Deus, na nossa profundidade em conhecer o Senhor, em ser mais estudiosos da Tua Palavra, Deus,
sermos mais emocionados com o Senhor, Pai, e também amar o próximo, que é justamente esse trabalho árduo de estar com as pessoas, de saber que somos pecadores, que vamos estar com irmãos que têm pecados também, que têm situações, nós vamos ter misericórdia e vamos andar um com o outro, tendo visão, até chegarmos no céu com o Senhor, Deus. E vamos trazer várias outras pessoas também para esse caminho. Essa é a minha oração, Deus. Muito obrigado, agradecemos o Senhor por essa missão maravilhosa que o Senhor nos dá, e que agora, nesse momento, vamos vê-la se cumprindo na vida de algumas pessoas. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus que abençoe a todos.